Aleluia! Hoje é 16 de julho, Efésios capítulo 4 diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas sim unicamente aquilo que possa edificar a vida de outras pessoas. Literalmente Deus está dizendo que tudo que sair das nossas vidas, toda a nossa conduta, todo o nosso comportamento, tem que ser para edificar a vida de alguém. Você tem edificado? Você tem sido um instrumento de salvação para outras pessoas? Porque muitos cristãos por aí estão ouvindo música mundana, chamando palavrão, bebendo, fumando, vendo novelas, doramas, jogos de azar, participando de tanta coisa errada. E essas atitudes podem salvar, podem edificar a vida de alguém? E você não pode esquecer que tudo isso será cobrado pelo Senhor. Então vamos produzir frutos dignos de arrependimento. Que as pessoas possam olhar para nós e ver Cristo. E que nós possamos salvar a todos que se aproximarem de nós. Então, baseado nisso, tudo que nós viermos fazer tem que mostrar Cristo. A Bíblia diz que nós temos que exalar o bom perfume de Cristo. Se não for dessa forma, então nós não poderemos dizer que somos servos de Deus, que fazemos a vontade de Deus, que somos cristãos. Porque se andamos numa prática do pecado, andamos errado, como vamos edificar a vida de outras pessoas? O Doramas, que agora está na TV, não é a mesma coisa das outras novelas que as pessoas estão vendo? E o que isso edifica a vida de um cristão? São cristãos participando de festa junina, são cristãos participando de Natal, de Páscoa, tudo festas profanas, pagãs, dia dos namorados, o dia, meu Deus do céu, do Santo Antônio. Então são tantos erros que pessoas, na verdade, nunca foram instruídas. E o interessante é que muitos hoje dos que se dizem artistas famosos, parece que hoje cantar uma música de crente, ir numa igreja, mas não ter mudança, não ter transformação, não ter compromisso com Deus, isso é suficiente para muitas dessas pessoas. Crentes ouvindo essas músicas mundanas, participando de festas pagãs. Aí eu pergunto, quem não é cristão, vendo tudo isso, vai pensar que essa pessoa realmente é cristã? Ou vai ficar na mente dela, então pode ser cristão assim? Quando na verdade, eu digo literalmente, não pode ser cristão dessa maneira. Ou nós servimos a Deus, ou nós servimos a obras da carne. Nós temos que servir a Deus como diz a palavra, ser santo como o Senhor nosso Deus é santo. É esse o alvo das nossas vidas, queridos. E eu digo para vocês, querido, o diabo é ardiloso, o diabo é sagaz. Teve uma matéria agora no SBT com Pablo Marçal, onde ele deixou bem claro que ele não tem religião, que ele não frequenta a igreja. Mas os vídeos dele que você vê na internet, ele sempre está falando de Deus, sempre está falando da Bíblia. Até eu pensei que ele fosse cristão. Mas na mente de algumas pessoas pode ficar uma coisa lá oculta. Muitos vão dizer, ele prospera, ele cresce, ele tem isso, daquele outro, ele está crescendo financeiramente e não precisa de religião, não precisa de igreja. É por isso que tem um monte de crente por aí descompromissados com Deus, porque vê um exemplo como esse e quer fazer igual. No entanto, diz a palavra que nós temos que congregar para não ser iguais a outros. No entanto, também diz a palavra, o prosperar não é a chave de tudo, porque o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ande em santidade e seja temente ao Senhor. Não se deixe se enganar por esses vulgos famosos que cantam músicas evangélicas nas redes sociais, que cantores que se dizem, vou logo dizer assim, que se dizem cristãos, cantando com essas pessoas para ganhar ibope, para ganhar engajamento. Porque dizem cantar, dizem conhecer o Evangelho, dizem conhecer a palavra de Deus, mas chamam palavrão, ouvem música mundana, fazem coisas erradas, atitudes erradas, levam as pessoas à bebida, ao fumo, à droga, à prostituição, à cachaça, a todo tipo de perversão, a todo tipo de pecado. Aí depois está lá dizendo que está falando de Deus. Cuidado! A Bíblia diz que o diabo pode se transformar em anjo de luz, enganar, se possível, os eleitos do Senhor. Aquele que é de Deus anda segundo a vontade de Deus e não anda na prática do pecado. Quem é de Deus anda como Jesus andou. E a palavra de Deus nos diz, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Não existe comunhão, aliança entre a luz e as trevas. Alguém que diz que serve ao Senhor, viver nas práticas mundanas, isso não é de Deus. Deus não está nesse negócio. E alguém dizer que está nas trevas e que está cantando música evangélica, que está tendo algum procedimento, que vai na igreja, isso, aquilo, outro. Cuidado! Uma música que agrada ao Senhor tem que ser
dada por ele, quem canta tem que servir a ele e a música tem que falar de Deus. Fora disso, é maligno. Em Jeremias 7, o próprio Deus fala: vocês cometem os seus pecados, seus erros, depois vão para minha casa, meu templo, e dizem: estamos seguros. E quando sai daqui, volta a praticar todo tipo de erro, todo tipo de contaminação. E Deus depois fala: por acaso eu não me levantarei contra tudo isso? Deus mostra ali que ele vai pesar a mão sobre essas pessoas, que ele vai castigar, que ele vai disciplinar. Então essa palavra é para todo cristão, todo que se diz cristão, que entra na igreja, vai na igreja um tempo, mas que se mostram espirituais, mas quando sai dali vive na prática do pecado. Eu vou postar um pedaço de um filme, de um marginal, de um criminoso, que matava, que fazia atrocidades, mas ia na igreja para que o padre rezasse por ele. Existem cristãos assim, com a vida errada. Deus não aprova literalmente nenhuma dessas práticas. Lembra-se do que aconteceu com Geazi, tentando enganar, roubar, mas continuar dentro da igreja? Lembra do que aconteceu com Ananias e Safira, porque vivia uma vida errada e achou que ia passar batido? Lembra da vida de Saul, que pensou que poderia apresentar um culto de qualquer maneira para Deus, perdeu até o trono, perdeu a vida. Para servir a Deus tem que ser com santidade e fidelidade sempre. Pelo amor de Jesus Cristo, não toque em nada da casa do Senhor, se você souber que a sua vida não está segundo a vontade de Deus. Eu já contei para muitos sobre uma igreja que eu conhecia um tempo atrás, que o pessoal cantava música mundana nas festas por ali tudo, e quando terminava final de semana eles estavam na igreja e os mesmos instrumentos que eles usavam lá no mundo para as festas malignas de prostituição, de tudo que não presta, eles usavam no altar para tocar também, dizendo eles para Deus. Essa igreja não existe mais. Essas pessoas estão continuamente no pecado, nunca se converteram de verdade. Então, em nome de Jesus, a mínima coisa que você for fazer na casa do Senhor, faça com santidade. Não toque em nada daquilo da casa do Senhor, se você souber que a sua vida não está bem com Deus. Eu estou te avisando, porque a Bíblia diz: ai daquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Uma árvore má não pode produzir frutos bons, e uma árvore boa não pode produzir frutos maus. Então faça uma autoavaliação da sua vida cada dia. Nós não podemos servir a dois senhores, ou nós amaremos um e odiaremos ao outro. Então a nossa fidelidade é incondicional diante de Deus. E aqueles que brincam com Deus vão ter problemas sérios em suas vidas. Então você não quer ter problema justamente com Deus, né? Então tudo que for fazer para o Senhor, com sinceridade de coração verdadeiro, aí sim, tudo que nós fizermos será bem sucedido e prosperaremos em tudo. Em nome de Jesus, tudo que você fizer, seja para a edificação espiritual da vida de outras pessoas. E Jesus falou isso. Ai daquele que fizer um dos meus pequeninos tropeçar. Imagina o peso espiritual disso, meu irmão. Alguém ser impedido de se converter ao Evangelho. Alguém ser impedido de ser salvo. Alguém ser impedido de conhecer o Senhor por causa das atitudes, do comportamento errado de alguém. Então eu vou dizer para você, vigia para que alguém esteja olhando para você e você não seja um mau testemunho do Evangelho. Mas tudo aquilo que você fizer, como diz a palavra, Efésios 4, que possa edificar a vida de outras pessoas, que as pessoas possam olhar para você e não ter dúvida nenhuma de que você é um servo fiel, de que você anda segundo a palavra de Deus, de que você verdadeiramente é discípulo de Jesus, aquele que segue a Jesus com fidelidade e com santidade. Eita glória!